está aqui com nós, derramando muita luz, muita paz e muito amor a todos nós. Que nós possamos, então, levar daqui hoje, nessa tarde um pouco chuvosa, tudo aquilo que vier buscar. Todos os nossos desejos sejam cumpridos de acordo com o merecimento de cada um. Ok? Meu nome é Celso, sou um trabalhador dessa casa, já faz algum tempo que eu estou aqui. Adoro o Espiritismo, já venho treinando há algum tempo, mais ou menos desde 95. E é uma doutrina que dá muita paz, muita segurança para a gente, muita tranquilidade, que nós depositamos a nossa fé em Jesus, que é o nosso grande mestre, né? Em Deus. Se nós depositarmos a fé nele, com certeza nós conseguiremos trilhar o nosso caminho, embora seja muitas vezes tortuosos, muitas vezes doloridos, mas são provas e são expiações que nós precisamos passar para evoluirmos, para crescermos como alma imortal, porque nós somos almas imortais. Nós, na nossa essência, viveremos para sempre. A matéria não. A matéria é descartável. A cada existência que nós vivemos, nós temos uma matéria mal, né? Um corpo físico, de acordo com as nossas provas e de acordo com aquilo que nós viemos aqui realizar. Ok, pessoal? Nosso assunto hoje é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A gente sabe que Jesus sempre nos falava através de metáforas, através de parábolas, e nós vamos tentar entender um pouco mais o que ele quer nos dizer com que a mão esquerda dê e a mão direita não enxerga. Então, a gente, vendo essa frase, assim, fica meio esquisito, né? O que tem a ver a mão esquerda com a mão direita? O que eu dou com a mão esquerda que a mão direita não pode ver? Até porque não enxerga, né? É uma metáfora mesmo, né? Aí ele nos diz assim, o nosso Evangelho, né? Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Aí, como assim? Como assim? Não saiba. Aí o que ele nos diz, né? Que nós temos que praticar o bem sem ostentação. O que é ostentação? A gente, de um modo geral, a gente pode dizer assim, por exemplo, dar um exemplo, jogadores de futebol recebem uma boa verba, né? Uma pequena parte deles, né? Mas eles ostentam bastante também. Aquelas pessoas, muitas vezes, não todos os ricos, também ostentam muitas coisas. Quando temos um carro melhor que o do nosso vizinho, também ostentamos. Isso, de certa forma, está impregnado em nós, que ainda somos seres imperfeitos. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar sempre. Quando eu morava em Porto Alegre, na frente da minha casa tinha uma clínica dentária e um dos dentistas lá tinha um Camaro verde. Eu olhava aquele carro com ele e ficava assim, encantado. Mas, de certa forma, é uma ostentação. E a gente tem que viver com aquilo que a gente pode ter e viver bem, de forma que a gente consiga realizar os nossos desejos bem tranquilos, sem dívida, sem problemas maiores, levando a nossa vidinha calma e tranquila. Né? Então, o que quer dizer a mão esquerda? Ela quer dizer que é o seguinte: nós temos que controlar o ego, o orgulho, a vaidade, que são os nossos vícios morais, né?
assim como tem os vícios sociais, né? Álcool, drogas, jogos, nós temos também os nossos vícios morais. Nós somos orgulhosos, somos egoístas, somos vaidosos, somos ciumentos, somos uma série de outras coisas que nós temos que, ao longo da nossa vida, extirpar. E sim trabalhar com a humildade. A humildade que Jesus nos ensinou. O que Jesus tinha? O que tornou ele tão grande? Ele precisou de ostentação? Ele tinha uma sandalinha e uma túnica. Mais nada. Mais nada é a forma de dizer. Que na verdade ele tinha uma coisa muito grande, que era o amor. O amor por nós. Ele nos trouxe uma mensagem de paz e de grandeza que talvez vai demorar um pouco mais para chegar um homem e dizer tudo isso. Nós temos hoje a doutrina espírita, que é o Consolador, que nos foi prometido. E ele nos disse: eu estou indo, mas meu Pai mandará para vocês o Consolador. E o Consolador é a nossa doutrina espírita. Então é preciso que nós vigiemos a mão direita. Porque aqui o que ele está dizendo? Que a mão esquerda é o ego, o orgulho e a vaidade. E a mão direita nós precisamos praticar o bem, a caridade, a piedade, sem ostentação. Muitas vezes a gente vê na televisão as pessoas fazendo propaganda de si mesmo, que doaram isso, doaram aquilo, doaram aquele outro, e não estão fazendo nada que promover a si próprio. Enquanto que Jesus nos dizia que a gente tem que praticar o bem, a caridade, a piedade, em silêncio. Quem tem que ver isso é o nosso Pai. Ele tem que enxergar o que nós fazemos, o que nós fazemos. Por exemplo, o nosso trabalho aqui no Centro Espírita, a gente vem aqui voluntariamente. Nós viemos todas as terças-feiras, alguns colegas vão até o outro Centro Espírita, que é o mesmo nome aqui também, em outros dias da semana, e se doam com o maior amor. Agora, não vejo nenhum deles dizendo: porque eu vou lá no Centro Espírita e eu dou passe de cura, enfim, todas essas coisas. Outro exemplo, eu estava vendo agora, alguns dias atrás, um filme chamado O Predestinado, na Netflix, que é a história de Zé Arigó. E uma das coisas que se discutia muito naquela época, Zé Arigó era aquele cidadão que recebia o espírito do Dr. Fritz. O espiritismo não aceita muito bem essas coisas, porque o espiritismo entende que nós temos que fazer pela nossa alma, não pela matéria. A matéria, o corpo físico, é o médico. O nosso espírito, a nossa alma, aí sim é o espírito. Mas voltando à questão do Zé Arigó, discutia-se muito que ele, e não é essa a ideia que nos passa, queria ostentar aquela sua mediunidade, enquanto não era verdade. O que ele queria era fazer o bem. Ele se apegava das pessoas, e era isso que ele fazia, o bem. Ele não queria que saísse manchete em jornais, em rádios, ou o conselho médico contra ele, que era eles costumam dizer que é usar a medicina indevidamente, na verdade. Mas lembrando sempre, o espiritismo é o remédio das almas. O corpo físico, quem trata são os médicos. Aí, nós temos também essa senhora que todos nós conhecemos, que é a irmã, eu sempre troco, a Dulce,
E a Madre Teresa de Calcutá, eu sempre troco ela. Então ela nos diz assim, ó, a prática do bem deve ser sem ostentação. Vejam a simplicidade dela alimentando uma pessoa, um menino, em silêncio, incondicionalmente, ou seja, não tenho que escolher para quem eu vou fazer o bem. Eu não tenho que dizer, eu vou fazer para A, mas não vou fazer para B. Eu tenho que fazer incondicionalmente esse bem a todos. Isso que Jesus nos ensinou, não é verdade? Não aguardando reconhecimento, nós já falamos da questão da ostentação, e nós vamos falar muito desse não aguardando reconhecimento. Por isso, faz parte do nosso orgulho. A gente sempre quer se mostrar, a gente sempre quer dizer que nós somos bons, enquanto que a literatura espírita diz que nós não precisamos fazer isso, nós temos que agradar o Pai. Agradar a Jesus, agradar a espiritualidade, não é verdade? Não aguardando reconhecimento, retribuição. Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer assim, fiz tudo para aquela pessoa e agora ela podia me ajudar, ela não me ajuda. Então a gente não pode fazer o bem, a gratidão, esperando reconhecimento. Nunca. Até porque são raros os casos que acontecem. Tu tem que fazer o bem pelo bem. Porque quando a gente faz o bem, tu recebe em dobro. Trocando isso em coisas materiais. Se eu te dou o rádio, né? Assim, um exemplo, eu vou receber 2, só que tu vai receber 2 vezes o que tu dá. Por exemplo, os irmãos depois vão dar um passe aqui daqui a pouco. Esse passe, ele é tão importante para as pessoas que aqui vêm, mas ele é muito mais importante para nós que estamos transmitindo, porque nós estamos recebendo em dobro. A gente está passando as energias que vêm do espaço, que vem do mundo maior. Essas energias não são minhas, vamos dizer assim, um passe misto, né? As energias são tanto da pessoa que está dando passe, como o que vem do mundo maior. Mas para nós isso é gratificante. A gente sai daqui com aquela sensação, não do dever cumprido, extremamente cumprido. Porque vocês, a maioria das pessoas, vem aqui em busca de alguma coisa, em busca de conselhos, em busca de ouvir o Evangelho e coisas que nos fazem bem. O que nos faz bem não é ter um carro do ano bonito, é o amor. É o amor pelos filhos, os mais fáceis, o amor pelo marido, pela esposa. Porque o amor incondicional, aquele amor que Jesus nos ensinou, nós estamos muito longe, infelizmente. Mas a gente tem que praticar para podermos chegar lá. Diz-se que o que mais se aproxima desse amor que Jesus nos ensinou é o amor da mãe pelo filho. Mas o amor de Jesus era grande demais. Ele veio aqui num momento de turbulência, num momento em que se tratava todas as coisas, desculpa a expressão, mas a facada. E aí chega aquele homem que tem que se amar. Que eu não devo dar facada no meu irmão, porque ele me ofendeu. Que eu devo perdoar os criminosos. Ele mesmo não perdoou. Não perdoou Judas, não perdoou os ladrões. Jesus foi um exemplo de simplicidade. Ele nunca foi um exemplo de prepotência, de ostentação. Disse que quando Jesus, a alma dele subiu, ou quando a alma dele deixou o corpo, a primeira coisa que ele fez foi em busca de Judas. O homem
homem que traiu ele, que havia se enforcado. Ele foi até o umbral, nas zonas mais escuras, perdoar Deus. Vejam que coisa maravilhosa, fantástica. E muitas vezes nós não perdoamos os nossos irmãos, e aqui eu estou dizendo que irmãos consanguíneos, né? Por causa de uma bobagem ou de outra. Muitas vezes coisas que nós mesmos encorajamos. E quando a gente tem que fazer, é amar. Simplesmente amar. O amor é tudo. A caridade é importante. A caridade, já diz, é o amor em andamento. É o amor em ação. Só que nós ainda não temos essa capacidade de amar tanto, mas nós estamos exercitando. A cada dia que passa, nós estamos nos melhorando. Como é que se conhece um bom espírito? Pelos esforços que ele faz para se melhorar. E como é que se melhora? Com a reforma íntima. O que é reforma íntima? É nós trocarmos a nossa roupa velha por uma roupa nova. Ou seja, corrigirmos os erros que nós temos. Eu sou orgulhoso, bom, eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu sou egoísta, eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu sou ciumento, eu tenho que trabalhar em cima disso. E não vai ser amanhã, porque eu decidi hoje que eu não vou ser mais orgulhoso, que amanhã eu não vou ser mais orgulhoso. Não, é um trabalho constante, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Empregando todos os nossos recursos e esforços. Quem mais empregou esforços do que ela, de Jesus, para nos melhorar, né? Para nos trazer essa maravilhosa doutrina? Reconhecimento divino. Ao fazer o bem sem ostentação, teremos a aprovação, o reconhecimento e a recompensa de Deus, que liberta e conduz para a nossa evolução moral e espiritual, a caminho da perfeição, porque acreditamos na vida futura. Essa é o verdadeiro objetivo que nós temos que ter, a recompensa de Deus, a crer na vida futura. Jesus nos falou muito sobre a vida futura. E essa vida futura, ela começa aqui. Não é, pois é, na próxima vida eu vou ser bonzinho. Não, tu tem que começar a praticar ela aqui. Assim como a felicidade. A felicidade não é nesse nosso mundo de provas e expiações ainda, a um pulo da regeneração. A nossa felicidade, ela é efêmera, ela não é perene. Nós somos felizes momentos. Casamento, batizado, nascimento do filho, passei no vestibular, meu filho passou no vestibular, mas em geral a nossa vida é provas, expiações. Trabalhamos muito, criamos filhos com muito cuidado, com muito esforço. Todos nós, ou quase todos nós, fizemos isso. E isso tudo nós estamos trabalhando em busca da aprovação de Deus e em busca dessa vida futura e em busca dessa felicidade que Jesus nos falou. Que ele disse que a felicidade não estava aqui, ela existe em outros mundos que nós habitaremos, com certeza. Do contrário, teremos tão somente a aprovação, o reconhecimento e a recompensa dos homens, dando mais valor à vida presente na terra do que à vida futura. Esses já receberam as suas recompensas na terra, satisfazendo o seu erro, o seu orgulho e a vaidade. Deus nada na terra. Se nós insistirmos em nos tentar, nós não vamos ter essas recompensas, nós vamos recebê-las aqui na terra. E quando nós chegarmos lá,
fui lá para Semédia, espírita, não deu, desisti, acho que eu fui lá para ser um bom pai, acabei abandonando a minha família. Essas cobranças não serão feitas. E essas cobranças muitas vezes sempre são de nós mesmos, porque não há de forma nenhuma pecado que eu tenho que pagar. Não, é resgate. Eu mesmo, na minha consciência desencarnado, vou ver e vou pensar em todas as coisas que eu deixei de fazer e eu mesmo vou querer repará-las. Não é Deus que me obriga, não é Jesus que me obriga, sou eu mesmo, a minha consciência. Aí eu penso assim, poxa vida, eu fiz isso lá na terra, eu preciso ir lá recuperar esse meu hábito. Pode ser que o cara fale de novo, mas aí vem a grandeza de Deus. Ele vai nos dar tanta chance quantas nós precisarmos para reparar, para resgatar aquele eu que a gente teve. Quantos de nós? Lembra a história de Maria Madalena? Em que Jesus ficou lá arrastando a terra e disse: olha, quem de vocês aí que não tiver pecado, joga a pedra. Qual foram os primeiros que se afastaram? Os mais velhos. Porque nós, os mais velhos, temos na nossa consciência os nossos erros e já estamos tentando nos recompor. Os mais novos não lembram. Aí ele ainda nos diz assim, é a prática do bem pelo bem. Nós falamos até há pouco, né? Em silêncio, bem só é bem se não espera nada em troca. Nós falamos atrás aqui ainda, aquela questão de que eu faço alguma coisa boa lá para a Nádia e eu vou esperar que ela no futuro me retorne. Isso não vai fazer o bem, é fazer uma cobrança. O bem só é bem se não esperar nada em troca. Quando é sincero, quando fazemos o bem, devemos fazê-lo em segredo, que a direita não enxergue a esquerda, como algo íntimo e espontâneo. O Pai que vê tudo é a nossa consciência. Deus é para quem nós devemos a nossa consciência. É para Ele que nós. Piedade. Piedade é sentir a dor dos que sofrem e nos dispor a amenizá-la. Por a piedade, acompanhamos o dor alheia e doamos-nos àquele que mais precisa de nós, na maior expressão do amor. Como sentir piedade por alguém se não nos amamos? Diante da ignorância moral, colocamos-nos como superiores, sem ver os outros sofrerem, pois ainda sofremos dentro de nós. Quando nós vemos um mendigo na rua, numa situação precária, o que nós enxergamos naquele irmão que está lá tirado? Nós mesmos. Nós pensamos, puxa vida, imagina se fosse eu, o que eu gostaria que fizesse por mim? Então a gente se apieda é de nós mesmos. E como sentir piedade por alguém se não nos amamos? Isso é uma lei do Espiritismo. Nós temos que amar a Deus, a nós e aos nossos irmãos. Mas se tu não te amar, tu não consegue amar a Deus e nem os nossos irmãos. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. A piedade faz com que o coração se enterneça ante as misérias e sofrimentos dos nossos semelhantes. Piedade é bálsamo quando, por bondosa
empatia, proporcionamos esperança e resignação ao nosso semelhante. Ou seja, quando nós vamos até aquele mendigo e dizemos para ele: olha, poxa, tenta te recuperar, olha, está aqui, ó, vou te dar um dinheiro, um amor, vou te dar um pacote de bolacha, vou te dar um litro de leite. A gente está fazendo isso por resignação. A gente está fazendo isso para dar esperança àquela pessoa. A gente falou em esperança ainda há pouco, né? A colega leu ali sobre esperança. A esperança é como uma alma, ela é imortal. A nossa esperança, ela faz parte da gente. Quando a gente cai, a gente tem esperança de vamos levantar. Quantos de nós já não sofremos quedas horríveis e não nos levantamos de novo? Ou quantos de nós ainda estamos passando por situações horríveis no nosso pensamento e precisamos ter fé em Deus que isso vai passar? Tudo passa. Nós, os mais velhos, sabemos de antemão que tudo passa. E nós o que fazemos? Vemos uma lição naquilo lá. E aquela lição nos transforma em professores. A partir de uma reforma íntima, será possível ver o outro de forma a sentir as suas dores. Ou seja, nos colocarmos no lugar do outro. Eu dei o exemplo do mendigo, né? Nos colocar no lugar dele. Ah, mas eu não dou esmola. Eu dou esmola, ele vai comprar cachaça. Gente, faz a tua parte. Se ele for comprar cachaça, o problema é dele. Tu fez a tua parte. Quando estamos abertos para o amor, as boas energias invadem e limpam o nosso coração. Quando estamos abertos para o amor, as boas energias, essa casa nos transmite muita energia. Só de entrarmos e sentarmos aqui, nós já recebemos essa energia. Quando estamos saindo de casa, estamos recebendo essa energia. Quando recebemos o passe, nós estamos nos equalizando. Ou seja, estamos nos balançando. As nossas energias, a negativa vai subir, a positiva vai baixar, e nós vamos ficar naquele parâmetro que deveríamos estar. Ser piedoso é caridoso, é abnegar de si e pensar no outro, doando o nosso amor, o nosso tempo e a nossa fé. O nosso tempo é uma das maiores expressões de caridade que nós podemos ter. Porque a caridade verdadeira, segundo Jesus, é o perdão, é uma delas, a indulgência e a benevolência. Essa é a verdadeira caridade, que está lá no Evangelho, no livro dos Espíritos. É assim que Jesus responde: perdão, a benevolência e a caridade. Bom, vamos fazer mais esse aqui, porque já está no nosso horário. Muitos lamentam não poder fazer o bem que desejam por falta de recursos. Se tivessem, dariam boa aplicação. Gente, isso me lembra quando a gente diz assim: olha, tu tem que fazer as tuas tarefas. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Se tu não tem tempo, levanta mais cedo, arruma teus horários. É a mesma coisa que isso aqui. Muitos lamentam não poder fazer o bem. Como tu não pode fazer o bem? Aqui no Centro Espírita temos vários trabalhos. Não envolve dinheiro, não envolve bem material, só amor e caridade. Quem deseja ser útil sempre encontrará maneiras para realizar o seu desejo. Sempre poderemos ajudar. Cada qual com o seu trabalho,
suas forças, sua inteligência, sua capacidade, seus recursos, pode realizar ações caridosas. Não é dando dinheiro ou dando coisas materiais para outros que a gente está satisfeito. Não, a gente tem que fazer, doar o nosso tempo, doar o nosso amor, para transformar esse mundo. Esse mundo que ainda é tão materialista, tão orgulhoso, tão egoísta. Nós temos que virar isso. Nós temos que fazer isso. Até para garantir a nossa existência no mundo de regeneração da próxima. Senão nós vamos voltar para o mundo de provas e expiações. Porque a Terra vai continuar evoluindo. Virão espíritos para cá, mais evoluídos, e que estejam aptos para viver no mundo de regeneração. Aqueles que não estão aptos vão para outros planetas. Um deles, segundo o Divaldo, é Quiron. Aqueles que não ultrapassaram esse período agora que nós estamos vivendo, voltam para lá e começam a reaprender tudo novamente. Gente, eu vou agradecer a vocês, uma pena que o nosso horário é tão apertado, né?